Pronto. Já estamos ao vivo. Boa noite, Álvaro, tudo bem? Olá, Ângela, uma ótima noite a você, a todos que nos acompanham. Que bom estar aqui com vocês hoje. Olha, nós aqui agradecendo imensamente você ter aceitado o convite para nos falar de um tema tão interessante, tão profundo, com tantas histórias embutidas ali, né, do Velho Testamento, e você vai nos abrir esse tesouro, desvendar esse tesouro, para que a gente possa ter um entendimento maior dos ensinamentos de Jesus, né? Então, eu vou fazer a prece, e aí depois eu vou apresentar o Álvaro para todo mundo. Eu gostaria de convidar todos para a nossa prece, serenando os nossos corações, buscando o nosso amado Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui estar, a oportunidade do estudo, do conhecimento, a oportunidade de estar dividindo aqui a tela com o nosso querido Álvaro, que nos vai trazer tantos ensinamentos esclarecendo sobre o tema de hoje, a parábola do filho pródigo. E nós pedimos à querida mentora Joana de Ângeles que nos acolha, que nos abençoe, os demais benfeitores que aqui estão conosco, que se adentrem aos nossos lares, nos amparando, trazendo os benefícios espirituais, para que possamos, na noite de hoje, nos agraciar através da palestra, através das vibrações desses espíritos benfeitores. Nós, então, agradecemos e envolvemos o nosso querido palestrante na paz, no nosso amor, que ele possa ser inspirado para trazer a mensagem do nosso amado Mestre. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Olha, eu sei que muitas pessoas já conhecem o Álvaro, mas o Álvaro, ele é um expositor judeu espírita. Álvaro fundamenta seus estudos no Velho Testamento, ele fala com fluência o hebraico e obteve anos de estudos nas leis, costumes, Hassidut e dialética. Tá certo? Hassidut? Sim. Judaica, com mestre da Torá em Israel, na cidade de Haifa, Benem, Brak e Jerusalém. Busca expor a união de interpretação dos textos bíblicos associado à sabedoria do povo judeu, junto ao evangelho da doutrina espírita. É ainda divulgador e coordenador da caravana Fraternidade Sem Fronteira, que é um trabalho maravilhoso, né, Alva? Sem sombra de dúvidas. Então, é o evangelho na prática. Verdade, verdade. E mesmo o judaísmo, né, a lei da caridade, do amor ao próximo, nossa, é muito forte entre os judeus, né? Sim. Ô, Álvaro, curiosidade, você é judeu, conhecedor de todos os estudos das leis judaicas, como você encontrou o espiritismo? Eu acho que deve estar programado, deve ter sido programado em algum momento que eu não tenho essa memória, mas foi através da mediunidade. Eu fui ortodoxo muitos anos e por um período eu acabei quando a gente fala assim, um judeu se afastar, não é se afastar, né? É assim, ficar um pouco menos ortodoxo. E como eu fiquei muito menos ortodoxo, muito envolvido com o trabalho,
eu acabei, minha mediunidade, que sempre foi muito ostensiva, muito presente, ela acabou, acho que se descontrolando, se tornou uma mediunidade patológica, talvez. E nesse momento, eu tive uma opção muito agradável, 2 caminhos. Ou eu era internado, ou eu entendi o que era mediunidade. Aí eu falei, sabe que eu tô indo com a cara desse senhor Allan Kardec. Tô querendo entender o que ele diz sobre mediunidade. E o primeiro livro que chegou nas minhas mãos foi o livro dos médiuns. Eu devorei o livro, não tinha dúvida de nada do que estava ali, e comecei a tentar identificar aquilo na minha vida. Como se comportava essa mediunidade e por quê? E como eu podia controlar ela, porque era ela que estava me controlando. Que linda história! E para o nosso benefício, olha aí, nós temos um conhecedor do Velho Testamento, né, que a gente pouco estuda, né, então é muito rico, né, os profetas, a sabedoria do povo judeu, do Velho Testamento, é muito rico, é lindo, mas é muito símbolos, tem muito, então precisa conhecer realmente a cultura para trazer isso à luz, né? Com certeza. E a gente percebe, a gente vai olhar aqui nessa parábola mesmo, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, a gente percebe que o Antigo Testamento, ele é fundamental para se entender o Evangelho. E Emmanuel fala para nós isso no Caminho da Luz. A gente vai despertar para isso no começo do século XX, Emmanuel vai dizer isso para nós, e hoje, cada vez mais, os teólogos vêm resgatando aquilo que ficou esquecido, aquilo que ficou muito mais do que esquecido, ficou até desprezado de uma maneira geral. E a gente percebe que Jesus era judeu, ele falava para judeus, seus apóstolos eram judeus, a sua cultura, toda a sua forma e a sua linguagem são as expressões do Antigo Testamento. Exato. Porque Emmanuel nos recorda, os profetas eram inspirados pelo próprio Cristo. O coordenador da primeira revelação é o próprio Cristo. Então, a sua linguagem no Evangelho, nas parábolas, nos seus ensinamentos, elas vêm em completude daquilo que teve um princípio alguns milênios atrás, e como você falou, por ser talvez muito difícil, não é pouco difícil. Quando a gente começa a estudar, a gente percebe que tem jeito. Mas se a gente quiser entender o Antigo Testamento como um todo de uma vez, é muito difícil. É verdade. A gente se perde, né? E uma coisa interessante no judaísmo que eu admiro é que eles têm uma maneira de estudar diferente. Eles pegam uma sentença, né, e fica aqueles 72 estudando ali, cada um tem que trazer o entendimento daquilo que leu. Então, é um estudo muito profundo, não é uma coisa de você ler uma, 2, 3 páginas e depois comentar. É muito minucioso. Então, isso a gente vê a profundidade, né? Com certeza. É o que o Emmanuel fala para nós, né? São estruturas arquitetônicas textuais. Só que, para compreender, você precisa de entender que ele vai chamar de ciência secreta dos hebreus, que isso foi transmitido de mestre para discípulo. Então, a gente se debruçar nesse estudo do Antigo Testamento, do ponto de vista do qual se realizou nesses milênios, é um trabalho muito constante, difícil, longo, possível. Mas quando a gente pega a luz da doutrina espírita e a gente joga essa luz, nos textos do Antigo Testamento, a gente começa a perceber o espírito por detrás do texto e a gente percebe que aquela casca, que são as letras, ela é só um envoltório. Seria como nós, né? A gente tem o corpo, mas a
maior de todas as preciosidades, a expressão divina é o Espírito. É o Então, Espírito. a gente aprende com a doutrina espírita, associando, né, tudo isso e percebendo essa continuidade que é maravilhosa. É Sim, muito bem. maravilhosa. Eu costumo dizer, se a gente quiser assistir um filme, a gente começa ele por onde? Pelo começo, né? Pelo princípio. Sim. Então, se a gente quiser entender com profundidade, o Tem que princípio ser é um bom lá. local para começar. É muito lindo, muito lindo. Então, olha, eu passo a palavra para você e vamos nos deliciar aqui com a sua reflexão sobre a parábola do filho pródigo. Vamos lá, então. Então, essa parábola, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 15. Mas é muito interessante a gente perceber que, na realidade, aquilo que pedagogicamente a gente chamou de parábola do filho pródigo, ela é um pedaço Que congelou, Álvaro. Congelou. Oi, caiu. Oi, congelou? Tá bom agora. Pronto. Então, como nós íamos dizendo, essa que ficou dividida, subdividida com a parábola do filho pródigo, a parábola dos dois filhos, eu gosto de chamar ela de a parábola dos filhos perdidos, dos dois filhos perdidos. Então, a gente percebe que ela é parte de uma grande parábola. Qual grande parábola é essa? Essa é a parábola que está contida no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A gente sabe que essa subdivisão entre versículos, capítulos, ela foi realizada pela Igreja Bizantina no século V. E nesse século V, muitas vezes, algumas dessas subdivisões ficaram perfeitamente colocadas, outras, teologicamente, a gente acaba analisando e falando, poxa, essa daqui ficou mais ou menos, poderia estar junto com essa primeira do próximo capítulo. Mas esse capítulo 15, ele está perfeito. Ele está perfeito. E a grande parábola, quem assim diz para nós que é uma única parábola, e grande, da qual o filho pródigo é parte dela, é Jesus. Então, capítulo 15, versículo 1 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. E chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus, os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E propôs-lhe esta singular parábola. E ele conta 3 parábolas dentro desse contexto. Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho pródigo. Por isso que eu chamo do filho perdido. Porque todos estão perdidos. E todos serão encontrados ou encontrar-se-ão. O contexto dela é inseparável dessas 2 outras parábolas, da ovelha perdida e da dracma perdida. Elas são uma única parábola que a gente subdivide pedagogicamente em 3. Então, o que a gente precisa entender? Algumas questões que Kardec coloca no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, como as historiedades do texto. Então, quem são publicanos? Bom, a gente sabe, eram cobradores de impostos. Mas qual que é o grande problema de Jesus estar com eles? Porque eles eram os traidores do povo judeu. Eles eram grandes traidores do povo judeu. Nós tínhamos o Império Romano impondo o seu jugo, e esse jugo, ele é tão pesado do ponto de vista que eu gosto de ilustrar isso historicamente, lembrando da política do pão e circo. Todo mundo conhece a política do pão e circo, e a gente, às vezes, se recorda
que durante semanas, meses, mais de 1 milhão de pessoas estavam em Roma, assistindo os espetáculos dos gladiadores e recebiam pão. Mas quem pagava por esse pão? Ele tinha que ser produzido em algum lugar. Roma, obviamente, explorava aqueles territórios que eram conquistados. Um desses territórios é a Palestina, a colônia da qual os romanos chamavam de Palestina, a terra de Israel. E ali ocorria a exploração com altíssimos impostos que tinham que sustentar uma aristocracia romana, tinham que sustentar as tropas romanas, que não eram pequenas, tinham que sustentar a política do pão e circo. Então a gente percebe que os encargos, os impostos eram altíssimos. A população padecia de fome 99% das vezes. Quando não estava passando muita fome, já estava morrendo dela. Então a gente percebe que eram tempos difíceis, muito difíceis, mas precisa-se de executores do Império Romano para arrecadar esses impostos. E, se não, melhor, alguém que conhece a cultura, a língua, o posicionamento geográfico, cultural, histórico do povo judeu. Então vamos pegar um judeu para fazer isso. Escolhiam publicanos, e esses publicanos, eles compravam o direito de pagar, de cobrar o imposto. Então, além de ter que sustentar através dos impostos, além de termos que sustentar aqui as tropas, a política do pão e circo, a aristocracia romana, o império como um todo, ainda tinham o direito de cobrar mais. E o povo tinha que ficar quieto, porque ali está a representação do Império Romano. Você não vai querer se levantar contra alguém que está representando o Império Romano. Esses são os nossos publicanos. O jugo, o sofrimento, em partes, era atribuído a estes, que eram considerados, então, eram considerados os, vamos assim dizer, os menos valorosos, os mais discriminados do Império Romano. Os zelotes, por exemplo, eles matariam tranquilamente todo e qualquer publicano que eles pudessem encontrar. Mas os fariseus, como um todo, não eram agressivos. Eles, então, simplesmente, quando passavam um publicano, falavam haka, que vem da palavra rek. Em hebraico significa vazio, significa que aquele corpo já não tem mais espírito. Ele cometeu tanta transgressão que, do ponto de vista espiritual, é melhor que ele parta desse mundo. É melhor que ele não esteja aqui. A sua condenação já é certa por Deus. Seria uma espécie de julgamento espiritual. A gente não tem a condição de dizer isso sobre ninguém. Mas como forma de dizer que estes estariam cometendo grandes transgressões, falavam haka e cuspia-se na direção. E o interessante é que, além desses, estão os escribas murmurando. Quem são os escribas? A gente sabe que o Sinédrio é responsável, através de 72 sábios, de 72 rabinos, juízes, representantes, eles são responsáveis por todos os assuntos que dizem respeito à religiosidade do povo judeu. Só que a religiosidade do povo judeu não é uma religiosidade que se vai à igreja, mas que temos leis dentro do âmbito civil, dentro do âmbito religioso, dentro do âmbito da convivência social, da convivência familiar e todos os aspectos, alimentar. Então, era muito incisiva a presença do Sinédrio, mas o Sinédrio cuida daqueles assuntos que são, sim, mais robustos, que dizem ao povo de Israel como um todo. Mas lá em Cafarnaum, por exemplo, lá longe na Galileia, como uma rede vascular, onde o coração seria o Sinédrio, mas ela precisa alcançar todo o corpo, todo o povo de Israel, criam-se ramificações onde se produzem beitim, onde se produzem casas de justiça, onde escribas, eles sabem escrever, eles sabem interpretar o texto, eles entendem das leis, e então realizam julgamentos pequenos, de menor potencial ofensivo à classe como um todo, ao povo como um todo. Então, 3 escribas formavam o Beitim, 12 para um assunto mais importante, 72
para assuntos ligados ao povo de Israel. E aqui no texto está escrito assim: os escribas murmuravam. E murmuravam não é à toa, porque é uma expressão que a gente encontra, por exemplo, no Salmo 105, a gente encontra no livro de Números, capítulo 21, 27 do livro de Provérbios, e todas as vezes que a gente encontra sendo falado sobre murmuravam, é o povo de Israel se revoltando, duvidando da presença divina. Então, quando foram enviados espiões para olhar por Moisés a terra prometida, 10 desses mentem sobre a terra de Israel, e então está escrito: murmuraram lamúrias, no Salmo 105, sobre essa passagem. Quando o povo murmura contra Arão e Moisés, Moshe, quando eles murmuram contra Arão e Moshe, eles estão murmurando porque estão contra Deus, vamos assim colocar. Então, Lucas, orientado por Maria, orientado por Paulo de Tarso, para escrever o seu evangelho, não à toa coloca essa expressão que às vezes passa batida para a gente. E esses pecadores que estavam junto com os publicanos são todos aqueles desprezados pelos fariseus, que vêm da palavra peirushim, separados, porque separavam-se daqueles que poderiam estar impuros. E na hora de comer, a gente precisa de lembrar que o livro de Levíticos, ele é muito, muito, muito delicado e preciso contra as leis judaicas de alimentação. Aquilo que a gente conhece como comida kasher, ou kosher, em inglês. Kasher em hebraico. Então, aqui, quando Jesus está sendo alvo de uma crítica que, sentado com pecadores e publicanos, murmuravam os escribas, fica implícito no princípio da parábola que é uma transgressão contra Deus. E quando diz come com eles, está sendo dito, olha, Jesus, que era da Galileia, e tinha pleno conhecimento das leis, era chamado de rabi, de mestre, de Torá. Ele, quando então dizem, comia, significa que com aqueles impuros sentavam-se à mesa, ao invés de realizar o processo que os fariseus chamam de separação, peirushim, o processo farisaico, afastar aqueles que não conhecem ou estão impuros, e se a gente deixar com que eles preparem a comida, coloquem a mão no mesmo prato, essa comida vai ficar, assim, vamos dizer, impura do ponto de vista da lei judaica. Então, esse é um pouquinho do princípio, da base dessa parábola. Isso aqui vai acompanhar a parábola até o final. Mas tem muito mais aqui. Primeiro ponto. Na ovelha perdida, o pastor vai até a ovelha. A ovelha está lá andando com um rebanho e ela fala, olha, esse pastor não está sabendo me levar na melhor grama, no capim mais fofinho, ele não está me levando na água mais pura, mais cristalina. Então, quer saber? Eu vou andar pelos meus pés. Deus, conduzindo através das suas leis, e a gente fala, não, que Deus, inteligência divina, que nada, eu sei muito mais que ele, deixa que eu vou procurar o meu caminho sozinho. E a gente, livre-arbitrando a nossa vida, escolhe os caminhos que nos levam ao deserto. Quando a gente percebe que os resultados, a lei de causa e efeito não falha, a gente então sente as consequências das nossas escolhas, e aí a ovelhinha começa a tremer a sua perninha, e ela fala, bom pastor, venha ao meu encontro. E ela aprende a mansuetude, ela deixa o bom pastor carregar ela. Ela já não escolhe mais os seus passos, mas é o mestre, o bom pastor, que caminha, não por ela, mas que escolhe os seus passos. Então aqui, o pastor foi até a ovelha. E a dracma perdida? Bom, uma dona de casa, cuidando do seu lar, ela deixa cair uma moeda, uma dracma, que é o preço de uma ovelha. E no filho pródigo tem outra ovelha, que é morta. Então, todas têm essa ovelha presente. Então, a moeda, é perdida.
ela acende o candeeiro, a luz divina, e vai ao encontro dela. A moeda, da mesma forma que a ovelha, ficou parada. E foi até a moeda e a ovelha, o pastor e a dona de casa. O bom pastor representando Deus, a mãe de família representando Deus, indo ao encontro daquele que foi perdido. E na última parábola, nós temos os 2 filhos, um desses sai de casa e se perde nesse caminho, o outro se perde dentro de casa. Mas um está perdido fora de casa. O pai vai atrás dele? Não. Ele tem que voltar sozinho por seus passos. Então, o que a gente entende aqui? Uma discussão teológica, onde um teólogo, Pelágios, inclusive da Inglaterra, que ele vai dizer que nós temos a condição de retornar a Deus sozinho. Se a gente se perdeu, a gente volta sozinho. Terceira parábola. Filho pródigo. E Santo Agostinho vai dizer, não. Deus tem que ir na nossa direção. Ele que tem que nos encontrar. Olha as 2 primeiras parábolas. E quem está certo? A luz da doutrina espírita vai dizer que os 2 estão certos. Por quê? Porque nós encontramos, por exemplo, o senador Públio Lentulus na obra Há 2000 anos, psicografia de Chico Xavier, ele completamente perdido. Mas o próprio Cristo foi em sua direção. Lívia, como uma representante divina aqui colocada, como uma missionária na vida do senador Públio Lentulus, vai em sua direção. E ele nega o auxílio de ambos. Aqui nós percebemos Deus indo em direção ao filho perdido. Paulo de Tarso. Jesus vai ao encontro de Paulo na porta de Damasco. Mas o interessante é que depois, nos 50 anos depois, que conta a próxima encarnação do senador Públio Lentulus como escravo Nestório, psicografia de Francisco Cândido Xavier, também a gente percebe o início de uma trajetória onde Emmanuel passa a caminhar em direção ao Pai Celestial. Paulo de Tarso, sim, o Cristo foi ao seu encontro, mas a partir daquele encontro, é ele que caminha todos os dias em direção ao Cristo. Então, o que é verdade? Tudo é parte de um processo onde cada um de nós, nenhuma ovelha ficará perdida, onde cada um de nós teremos a vinda de Deus através de seus missionários, através do Cristo, o Messias, através de quem quer que seja, mas todos vêm à nossa direção. Depois que somos encontrados e entendemos isso, é a gente que passa a caminhar em direção a Deus. Mas, se a gente está naquela época e a gente está contando uma história do filho pródigo, 2 filhos, um pede a herança, será que é a primeira vez que aqueles que estavam ouvindo a primeira vez essa parábola, imagine que nós estivéssemos ali junto dos publicanos, dos pecadores, Jesus naquela mesa e passando ao redor os escribas murmurando junto aos fariseus, e Jesus conta então essa parábola. Todo aquele público que estava ouvindo essa parábola, será que eles estavam ouvindo de primeira mão? Sim, mas sem nenhuma relação com nenhuma outra história? Não. Não, isso não vai acontecer. Eu vou contar então uma outra história que está no livro de Gênesis. A gente encontra isso no capítulo 24 do livro de Gênesis, primeiro livro do Pentateuco de Moisés. E depois a gente vai entender como essas 2 histórias se encaixam e como Jesus está recontando ou dando continuidade a uma história que já era conhecida por todos, pois ela é a história do patriarca Jacó. Abraão, primeiro de todos os judeus, gerou Isaac, que gerou Jacó. Quem é a esposa de Isaac? Rivka, Rebeca. Rebeca, ela ficou grávida depois de 20 anos, pedindo a Deus que pudesse ter os seus filhos. E diz o texto, haviam 2 nações em seu ventre, e uma nação brigava com a outra. Esses 2 espíritos que estavam no processo de encarnação, dentro da barriga de Rivka, brigavam um com o outro. Quando nasceu, primeiro nasceu Esaú. Nasce grudado no seu calcanhar, Yaakov.
ele se chama Jacó, Yaakov, que vem da palavra Ekev, calcanhar, porque ele nasceu grudado no calcanhar de Esaú. E eram crianças completamente diferentes. E eles vão se revelar espíritos completamente diferentes. Esaú, ficava sempre para fora da sua casa, ele trabalhava nos campos, ele gostava de caçar, ele era um homem truculento, ele era enganador, ele tinha sua moral não muito refinada. Ele gostava de caçar, de matar os animais, mas ele agradava muito seu pai. Ele agradava muito seu pai. E Yaakov, ele era muito calmo, muito pacífico, manso, e ele passava os dias estudando as leis divinas, estudando e entendendo Deus e o seu mundo, as leis que regem o nosso mundo, o nosso universo, o nosso espírito. E esses dois, eles eram completamente diferentes. Um dia, Esaú, retorna de uma dessas caçadas que ele passava, fazendo barbaridades de todos os aspectos, e ele chega muito cansado, daquele jeito todo truculento, e ele fala para Yaakov que estava cozinhando um prato de lentilha, um guisado de lentilhas. Ele fala, me dá um pouco dessa lentilha. Yaakov fala para ele, eu te vendo. O que você quer em troca? A sua primogenitura. A primogenitura é muito importante dentro do judaísmo, dentro desse contexto bíblico. Então, Esaú não estava nem aí para isso, ele fala, eu te vendo por um prato de lentilhas. Ele come aquelas lentilhas vermelhas que estava sendo cozinhada por Yaakov. Mas acontece que seu pai, Yitzhak, vai ficando um pouco mais velho e ele se percebe já quase no leito de morte. E dentro do judaísmo, dentro desse contexto bíblico, ele tinha que passar a herança espiritual para alguém. O direito é do primogênito. Quem era o primogênito? Esaú. Mas se eu tenho uma casa e eu vendo essa casa para outra pessoa, recebo dinheiro, de quem é a casa? De quem comprou. Quem era aquele que tinha o direito a essa bênção da primogenitura? Da perpetuidade dos valores da primeira revelação, personificados no terceiro patriarca, Jacó. Jacó tinha o direito, ele comprou isso. Quando ele compra esse direito, sua mãe lhe chama e fala, olha, o seu pai vai dar a bênção ao seu irmão Esaú. Vista-se com essa pele de cabra, porque seu irmão Esaú é muito peludo, então se seu pai colocar a mão em você, vai sentir o pelo da cabra e vai achar que é o seu irmão. Vai até ele, leva essa comida que eu tenho preparada, porque seu pai pediu uma caça para o seu irmão. E ele saiu para os campos para buscar essa caça. Yaakov vai até o seu pai, com a pele, vestido de cabra, e ele fala, pai, me dá a minha bênção. Ele fala, mas sua voz está parecendo a de Jacó. Ele fala, não, sou eu, Esaú, coloca a mão no meu braço. Ele coloca a mão e vê, não, é você mesmo, Esaú. E ele dá a herança espiritual para Jacó. A mãe Rivka, que era uma médium, uma profetisa, um espírito de uma magnitude de um quilate maravilhoso. Ela fala, meu filho, pode ir embora dessa terra, pode ir para bem longe, porque o seu irmão vai te perseguir. Esaú vai querer te matar. E Jacó vai ficar 60 anos longe da sua terra. 60 anos, conta o Midrash, a tradição oral do povo judeu, que Jacó vai ficar longe da sua terra. E essa é a história que está sendo recontada por Jesus com novos propósitos e propósitos eternos. Vamos entender, então, o que está acontecendo? Vamos lá. Primeiro ponto, Abraão, ele era um homem, o primeiro dos patriarcas, ele era um homem onde ele nasce em Ur, leva o monoteísmo a Ur, leva o monoteísmo a Canaã, leva o monoteísmo ao Egito. Todos que chegavam à sua casa, ele acolhia bem. Ele, então, através do exemplo, evangelizava, vamos assim dizer, todos ao seu redor. A missão de Abraão é de um homem que parte de si para levar ao mundo. E Yitzhak não. Ele é um homem que trabalha as suas forças interiores,
Qual era o trabalho de Isaac? O trabalho de Isaac era cavar poços. E isso é muito simbólico. Por quê? Se nós temos um rio, todo mundo pode chegar e beber água nesse rio. Os animais, a gente percebe a vegetação maravilhosa ao redor, um lago, o mar. A água está exposta e explícita. Todo mundo se beneficia dela, mas o poço não. O poço você precisa trabalhar para tirar aquela água. E você precisa de tirar as camadas de terra que representam a materialidade para achar o que sempre esteve ali. A centelha divina dentro de nós. Deus revelado como imagem e semelhança. Então a gente se liberta da matéria para encontrar a essência divina do Espírito. A potencialidade, a água, ninguém cava um poço onde não tem água. A água sempre esteve ali. Sempre esteve ali. Mas ela precisa ser revelada pelo trabalho. Então nós temos aqui o trabalho missionário, portas afora, e o trabalho missionário, portas adentro. E mergulhar, imergir, trabalhar o íntimo do espírito, ou trabalhar, então, depois de revelado o divino dentro de nós, mundo afora. Então, a gente percebe aqui que Esav foi mundo afora, mas ele ainda não tinha trabalhado o mundo adentro. Ele trabalhava nos campos fora, mas ele não trabalhou a conquista de si mesmo. Por isso, ele era um homem tão truculento com o mundo. Já Yaakov não. Jacó era diferente, porque ele estudava as leis divinas, ele buscava o entendimento do seu espírito e do que rege o seu espírito e o mundo, as leis divinas. Então ele estuda isso, se fortifica internamente, e é por essa razão que a bênção de Isaac tem que ser dada a Jacó. Porque se são os valores da primeira revelação, e nós estamos falando de justiça, de caridade, nós estamos falando de misericórdia, nós estamos falando dos valores do evangelho que vão desabrochar. Se a gente pegar uma sementinha desse tamaninho, vai nascer um pé de abacate bem grandão. O DNA do abacate está dentro da sementinha, na primeira revelação. Ele está totalmente ali, em estado de germen na semente. Então, todos os valores do evangelho, tudo aquilo que vai desabrochar no espiritismo, todos esses valores, eles estão implícitos em estado de gene dentro da primeira revelação. E qual desses dois homens poderia levar isso ao mundo? É por isso que Jacó vai para fora, vai mundo afora, levar para o seu tio Labão, na terra de Harã. E depois ele passa esses 60 anos fora, divulgando a primeira revelação através do seu exemplo, através do monoteísmo. É por isso que ele vai para fora. Ele estava mais preparado. A herança espiritual tinha que ser dada a Jacó. Nossa, Álvaro, não estou entendendo nada. O que isso tem a ver? Você errou o tema? Não. Essa é a nossa parábola. Porque um desses filhos chega ao pai e fala: me dá a minha herança que eu vou para o mundo. Jacó chegou ao pai e falou: me dá a minha herança espiritual. A palavra herança aqui é a herança espiritual, que em hebraico é a mesma palavra utilizada na parábola do filho pródigo. Não é uma herança financeira, mas uma herança espiritual. Me dá a minha herança que eu vou para o mundo. No Oriente Médio, imagino que em qualquer região do mundo, se um filho chega para o pai e fala assim: pai, me dá minha parte da herança, é como se ele estivesse dizendo: para mim você pode morrer, pai. Eu não quero mais saber de você, só quero meu dinheiro e tudo que é fundamental e importante, que é o imperecível, que é a educação, o amor, os valores familiares, isso nada me importa, pai. Então aqui não está sendo pedido a herança material. Se esse filho pedisse ao pai isso, ele estaria expulso sem herança nenhuma. Então, o que está em jogo aqui? Jacó pediu a herança. Jacó, representando o povo judeu, recebe a herança e vai ao mundo. O povo judeu recebe a primeira revelação e todos esses valores eternos, clarões eternos,
poemas eternos, de eterna claridade, vai dizer Emmanuel para nós no Caminho da Luz. A par do Evangelho encontra-se o Antigo Testamento. Então, a primeira revelação foi depositada nas mãos do povo de Israel, para que o povo de Israel multiplicasse isso para o mundo. Sem sombra de dúvidas, Emmanuel nos diz que toda a justiça do mundo está pautada no Decálogo de Moisés, nos 10 Mandamentos. Isso tudo, sim, influencia o mundo, e o povo judeu tem gigantescas, incontáveis, incomensuráveis contribuições de todos os pontos de vista para a humanidade. Mas a potencialidade da primeira revelação era muito maior do que o que foi realizado. O que foi realizado é grandioso e maravilhoso. Mas, ao invés de simplesmente levar isso tudo em maneira in natura, vamos assim dizer, para o mundo, os valores da primeira revelação, o monoteísmo se alastra, a justiça se alastra, se espalha ao mundo. Essa luz não pode ser apagada, é contribuição do povo de Israel, mas poderia ter sido dado muito mais do que isso. Então, a gente percebe, não no sentido de crítica negativa, a gente não culpa, eu sou judeu, a gente não culpa os outros, a gente se entende como autores, humanidade falhou. E eu não estou fazendo como crítica, porque o cristianismo é dado a nós e nós transformamos ele em inquisição. Então, não é uma crítica no sentido, nossa, que falha, mas não nossa que falha, mas é uma falha nossa, humanidade. Então, a gente tem aqui essa primeira revelação que deveria ter sido levada em uma proporção muito maior. E o povo judeu fez o quê? Bom, a parábola começou falando que tinham fariseus, perushim, separados. O povo judeu se separou. E Emmanuel vai falar isso para nós lá no Caminho da Luz. Se separou, se enclausurou e se fechou. E esses valores ficam sendo passados de mestres para discípulo. É claro que o monoteísmo se alastra, a justiça, mas a essência disso, ao invés de ser transmitida, fica tão fechada. E com tanto medo de perder todos esses valores, criam-se regras, leis, onde essas leis fazem com que, muitas vezes, muitos fariseus tivessem perdido a essência da Torá e ficado apenas com os costumes exteriores. Essa é a parábola que nós estamos vendo. Essa é a parábola que nós estamos entendendo. Então, um filho chega ao pai, pede a sua herança, Jacó, leva a sua herança ao mundo. Yosef, seu filho, José, desce ao Egito e mantém os seus valores espirituais, dá continuidade nisso. Isso é levado ao mundo como um todo, a primeira revelação, mas poderia ter sido muito mais. Outro filho permaneceu em casa. E vamos entender, se esse pai representa Deus, naqueles dias, dentro desse contexto bíblico, qual era a casa de Deus? Jerusalém. E quem é que habita em Jerusalém? Os fariseus. Então os outros filhos, o filho que saiu ao mundo era Jacó, era o povo judeu. E agora o filho que está dentro de casa viraram os fariseus. Então, essa posição está mudando. Tá, e Jesus faz isso o tempo todo nas suas parábolas. Ele fala de luz, ele fala de trevas, ele fala de situações que parecem antíteses, mas na realidade são apenas paradoxos. Então, Jesus está sentado na mesa com pecadores e publicanos. Tá, quem são pecadores e publicanos? São aqueles que no começo da parábola saíram e fizeram muita bobeira. São judeus que saíram, tinham a primeira revelação, saíram ao mundo, fizeram um monte de bobeira. Olha, se tornaram publicanos, se tornaram pecador, cometeram todos os equívocos. Mas esses equívocos pouco importam para Jesus. Por quê? Pouco importam para Jesus. Porque não importa o seu passado, o que importa é o seu despertar. Não importa o seu erro. O que importa é quanto aquele erro te ensina para você se transformar em um novo homem. E aqueles publicanos e pecadores, Jesus
não apoiava a atitude dos erros, mas apoiava a atitude da regeneração do seu caráter. A atitude da regeneração do seu caráter. Jesus se sentava com eles, porque ao invés de murmurar como os fariseus, que vão se tornar aquele filho que permanece na casa do pai, murmurando para o outro que retornou arrependido. Gente, tá muito difícil? Será que tá muito... Ângela, tá dando para entender? Olha, eu estou achando fantástico, porque é bem isso mesmo. Nós se afastamos de Deus e sofremos, né? Vamos lá para a terra distante, sofremos, voltamos, mas Deus está aqui te amando, sem te condenar, e aí a gente volta e tem esse acolhimento, né? Que nem os dois filhos, Jacó e o outro irmão. Qual é o nome do outro irmão? Esaú, Esaú. Esaú, entendeu? O pai estava ali para os dois, né? Mas cada um estava seguindo um caminho diferente, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Não dá para a gente entender como essa situação muda? E sabe por que isso é tão atual para nós? Porque nós recebemos não apenas a primeira revelação, mas recebemos o cristianismo. E saímos ao mundo para levar ele. E a gente faz a mesma coisa que faz aqui o filho pródigo. A gente desperdiça e faz o mínimo que poderia ter feito perto da potencialidade do cristianismo. Mas não tem problema. Deus dá outra chance para nós. E hoje nós temos a terceira revelação. Nós temos a doutrina espírita em nossas mãos. E nós somos chamados para sair ao mundo e sermos cartas vivas do Evangelho, para vivermos o cristianismo redivivo, para vivermos os valores que por 2 vezes já nos equivocamos. E se de repente a gente se enclausura em aspectos exteriores e hipocrisia, nós nos tornamos, apesar de termos saído ao mundo para levar esses valores, nós nos tornamos então aqueles que junto do Pai, porque a presença do Espírito do próprio Cristo, como Consolador prometido, é inegável. Mas se começam a chegar aqueles que se equivocaram, e nós aplicamos julgamentos pesados contra esses, e não entendemos que o verdadeiro valor não está no passado, mas na escolha do presente, na escolha do que eu quero para a minha vida hoje. Eu posso ter sido publicano, eu posso ter sido o que quer que seja. Dentro desse mundo moderno, poderíamos elencar aqui diversos deslizes que talvez muitos de nós já cometeu. Mas quando estes chegam, o nosso propósito tem que ser acolher, como nós estamos sendo acolhidos por Deus. Dá tempo da gente fazer agora uma leitura da parábola por favor, e a gente vai entender como tudo isso vai se encaixar? Isso foi só uma introdução. Sim, para fazer o link. Vai. Vamos ver então, e a gente vai explicando, a gente vai lendo e vai explicando, sem se aprofundar muito, mas para a gente ver como tudo vai fazer sentido. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, Jacó e Esaú, e o mais moço deles disse ao pai, o mais moço é Jacó, ele era mais novo, ele não era o primogênito, dá-me parte da herança que me pertence. E ele repartiu a eles. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, a sua herança. Então, o filho mais novo, Jacó, pediu a herança, representando o povo judeu. Foi para uma terra distante. Para onde ele vai? Para Harã. Depois ele vai ter 12 filhos, 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos, a continuidade da história do povo judeu, sempre com uma chama acesa, através de grandes missionários que nos acompanham em todas as gerações, mas o povo judeu vai cometer alguns equívocos. Então vai à terra distante, não em 100 anos, 50 anos, mas em milênios de primeira revelação,
até a vinda do Cristo. E aqui a gente se recorda da parábola da figueira estéril, que conta isso. Jesus indo até a figueira, que representa o povo de Israel, para verificar se ele tinha dado frutos. E não tinha frutos. Mas tinha o prenúncio dos frutos, as folhas. E não tinha os frutos o povo judeu. Não deu todos os frutos que deveria. Desperdiçou, trouxe grandes contribuições, mas desperdiçou a potencialidade dessa revelação. Então, desperdiçou a fazenda, a herança, vivendo de maneira dissoluta, desperdiçando tudo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer de necessidades. Então, a gente entende que a fome, ela é a vontade do espírito, ou de se conectar à matéria. Quando nós estamos falando de pessoas mundanas, Jesus diz isso para nós no capítulo 4 do Evangelho de João. A fome que eu tenho, vós não tens. A fome que eu tenho é de cumprir a vontade do meu Pai. Então, a fome que a gente tem, geralmente, são das paixões humanas. A fome de Jesus é de cumprir a vontade de Deus. Mas aquele filho saiu em direção ao mundo com grande riqueza e fez um monte de bobeira, como os publicanos, que estão sendo falados aqui para nós, como esses pecadores. Mas, assim como a ovelha perdida, que foi em direção à ilusão e encontrou um deserto, ao invés de encontrar aquilo que sacia o seu espírito, ela não encontrou isso. Ela encontra solidão, ela encontra medo, ela encontra fome, ela encontra sede, e ela começa a tremer suas perninhas. Então esse filho, como ele encontrou a lei de causa e efeito e a dor como potencialidade da alma, esse filho tem vontade de se conectar a Deus. Nem só de pão vive o homem. Nem só do pão material, mas o íntimo do nosso espírito quer se conectar com Deus. Então esse filho, ele sentiu na sua pele a vontade de se conectar com Deus. E foi que ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou fazer os seus campos e apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, e comiam e ninguém lhe dava nada. Então esse filho chegou numa situação tão complicada que ele vai apacentar porco. Porco no judaísmo é o símbolo da impureza, é o símbolo da mentira, da ilusão. Todos os animais que são ruminantes têm casco fendido. Casco fendido, casco assim. Sim. O porco é o único animal que não é ruminante e tem o casco fendido inteiro. O camelo, ele tem o casco semi-fendido, ele não é ruminante. Todos os animais ruminantes podem ser utilizados para alimentação. Então, o porco, não apenas ele é impuro, mas como ele é o símbolo de toda a ilusão, de toda a impureza, ele é o maior de todos os símbolos. Então, esse judeu foi cuidar dos porcos. E não só cuidar, mas ele vai comer da comida dos porcos. O que isso tem a ver para nós? A gente não está falando de publicanos? Sim. Tem dois grandes símbolos do Império Romano. Um é a águia. Mas existem achados arqueológicos na terra de Israel, onde uma legião, eu não vou lembrar, 100ª qualquer coisa, ou 15ª, ou eu não vou lembrar qual o número dessa legião, mas não é difícil encontrar, que foi encontrado o símbolo dela era o javali, um porco. Então, peraí, tem um filho que vai trabalhar para os romanos? Ah, são publicanos, os publicanos trabalhavam para os romanos. A gente começou a parábola falando disso, que os publicanos trabalhavam para os romanos. Peraí, o que os romanos comiam? Aquilo que exploravam do povo judeu. A crítica é essa. Aquilo que exploravam com grandes impostos. E os publicanos comiam disso também. Então aqui, comiam da comida dos porcos. Está fazendo uma referência aos publicanos. Muitas vezes as nossas transgressões são tão graves na vida que não simplesmente a gente se associa com as ideias equivocadas, aqui sempre na dualidade, Israel, Roma, luz, treva, sempre essa dualidade, que a gente não simplesmente se associa, mas a gente vive daquilo, a gente saboreia os equívocos da vida, e a gente vive isso de forma intensa em nós. É isso que Jesus está falando.
E caindo em si, então esse publicano, como Zaqueu, como Levi, Mateus, um dia percebe o tamanho dos seus equívocos, porque eles tinham muito, mas ao mesmo tempo não tinham nada, porque o que eles tinham era apenas matéria. Mas as suas consciências tinham chegado no momento onde Levi, ao primeiro chamado, abandona o posto de coletoria de Cafarnaum. Mateus é Levi, o evangelista, era um publicano e vai acompanhar Jesus. Zaqueu era um publicano e ele fala, olha, se alguém disser aqui que eu explorei, e ele realmente explorou, eu vou dar 4 vezes mais para essa pessoa. Então, eles tiveram sua consciência tocada. Quando esses escribas se aproximam, vem Jesus com quem? Com esses dois, provavelmente, ou com pelo menos um deles, com Maria de Madalena, com tantos broncos, como Simão Pedro, vamos assim colocar, no começo da sua vida, com tantos equivocados, mas todos na condição de arrependidos, todos na condição de terem se tornado ovelhas perdidas, filhos perdidos, mas hoje na presença do Pai. E então, ele pensa, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Agora, esse pão é o mesmo sentido do trigo, da parábola do joio e do trigo. É o mesmo sentido de Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Quantos trabalhadores de meu pai têm paz com a sua consciência? E eu aqui, morrendo de fome, morrendo de vontade de me conectar com Deus, mas eu escolhi todos os caminhos errados. Então, levantar-me-ei. Ele decide, então, tomar o primeiro passo em direção a Deus. Deus sempre vem ao nosso encontro, mas todas as curas de Jesus, ele diz, agora vá. O que você quer? Você tem que saber o que você quer. Perguntar para um cego, o que você quer? É óbvio, eu quero que me cure. Perguntar para um paralítico, o que você quer? Parece algo que Jesus está perguntando sem muita ideia. Mas isso é muito claro. O Cristo sempre pergunta a nós, o que você quer? Se você é paralítico, da vida no corpo físico, não seja de espírito. Levante o seu espírito e vá em direção a Deus. Se nós somos cegos no mundo, que não sejamos cegos em espírito. Que levantemo-nos e que possamos ir em direção a Deus, às luzes eternas de Deus. Então, levante e eu irei para meu Pai e direi, pequei contra o céu e pequei contra ti. Por que isso? Porque lá no Antigo Testamento, na Torá, está escrito no livro de Números, está escrito, todo aquele que peca contra o homem, pecou contra o homem e contra Deus. Por quê? Porque o que nos anima é a centelha divina. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Então, se você cometeu um mal contra o homem, você cometeu o mal contra Deus, que anima aquele espírito. Então, você cometeu o mal 2 vezes contra o homem e contra Deus. Contra Deus, que dá vida àquele homem, e contra Deus. Então, aqui, ele está dizendo, como em resposta ao livro de Números, se eu pequei contra um homem, pequei contra ele e contra Deus. E ele reconhece o quê? A Torá. A Torá aqui não é no sentido do livro, mas Torá vem da palavra oraá, que significa em hebraico instrução. O que é instrução? Leis divinas. As leis divinas. Álvaro, seria a mesma coisa das leis gravadas na consciência, né? A Torá seria exatamente isso, né? Como na pergunta 621, onde estão escritas as leis divinas? Na consciência. É o reconhecimento de que Deus está se manifestando na nossa consciência e agora ele vai correr atrás da expiação e da reparação. Eu já não sou mais digno de ser chamado como filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai, que estava longe, e viu seu pai e se moveu de compaixão íntima e correu, lançando-lhe
no pescoço e beijou. Então esse filho, ele se reconhece. E ele, no momento, ele sabe que o pai é misericordioso, mas ele ainda busca a justiça. Ele quer quitar os débitos com a sua consciência. Ele vai em direção daquele pai com toda a vontade de pagar o preço que o pai pedir. Se você, ao invés de me tratar como filho, me tratar como escravo, eu vou estar feliz. Porque agora eu aprendi a mansuetude. Agora eu entendi, Deus, que os seus caminhos são mais E o sábios. beijo? Tem o significado do judaísmo, né? O beijo, que Jesus fala, eu entrei na sua casa e você não me beijou, como é de costume, né? Então, beijo aí E tem outro beijo na Torá. Quem beija Jacó? Esaú. Depois que ele retorna, 60 anos depois, ele vai correndo em direção a Jacó. E ele beija e pula no pescoço. A mesma expressão, exatamente. O mesmo versículo. E alguns rabinos vão falar, Esaú tinha o arrependimento completo e o perdão completo. Ou seja, foi o pai que ficou feliz. E da mesma forma que na dracma perdida, vai ter festa. Da mesma forma que a ovelha perdida, vai ter festa. E ele vai dizer, então, mas trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe pondo o anel, as sandálias, e trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Então esse pai, ao contrário de imaginar aquela justiça que foi pintada na Idade Média, aquela justiça divina que cobra cetil por cetil, mas aqui trazendo a justiça divina, onde traz uma boa ação cobrindo uma multidão de pecados, vai fazer com que o filho, ao invés de até mesmo possuir o merecimento de ser tratado como um servo, é tratado como um rei. É tratado como aquele que se restituiu dos seus valores. E a parábola vai continuar dizendo, e o seu filho mais velho estava no campo quando veio, chegou perto de casa, ouviu música, ouviu danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu ele são e salvo. E ele indignou-se e não queria entrar na casa do seu pai. E saindo o pai, então, estava com ele, mas respondendo, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua herança com as meretrizes e matando-lhe este bezerro. E esse filho então disse, e esse pai então disse, filho, tu serás sempre comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era mais justo e alegrarmos-nos e regozijarmos por teu irmão que estava morto e reviveu, que tinha perdido e foi achado. Então aqui, aquele filho que ficou em casa, representado, como a gente falou, pelos fariseus, que ficaram junto de Jerusalém, na presença de Deus, onde estava o templo, teologicamente, a gente está falando. Esse começa a murmurar contra aqueles que saíram para o mundo, cometeram as maiores barbáries, mas retornam. Sentam-se junto no banquete do Messias, com o Cristo nessa mesa, para compartilhar do início de um plano espiritual milenar de recuperação dos nossos espíritos. Milenar. Para muitos desses espíritos foi necessário muitas encarnações. Um Zaqueu, um Simão Pedro, um Paulo de Tarso, um Lázaro. Quem quer que seja o espírito que foi curado, o princípio da cura é o motivo de maior alegria, porque o norte foi consertado. Se antes andávamos para o deserto, hoje andamos para o bom pastor.
E esse é o maior motivo de alegria de Deus. Todos os nossos equívocos, eu adoro falar isso, porque não há aqueles de nós que não tenha culpa. Joana de Ângeles diz que a culpa é um dos maiores causadores da depressão. Não é à toa que nós temos tanta depressão nesse mundo, porque estamos carregados de culpa. Mas a culpa é algo que a gente precisa de conseguir superar. E ela diz que a culpa é uma atitude imatura daquele que não quer crescer, aquele que quer ser sempre o coitadinho, né? Como esse filho. Como esse filho que permaneceu em casa. Enquanto o outro, apesar de todos os equívocos, teve humildade de caminhar em direção ao Pai. E esse Pai nos recebe com todo o amor, com toda a bondade. Então, a história do filho pródigo é a história de cada um dentro da doutrina espírita, dentro dessa jornada espiritual. Não importa qual foi o seu erro, não importa o que você fez para seu pai, para sua mãe, o que eles te fizeram, não importa o que você fez um dia com o seu dinheiro, com sua... Muito mais do que o dinheiro, a gente recebe confiança emocional. E a gente dá confiança emocional. E não importa se a gente fez mal, fez bem, o que importa é que nós temos um Pai esperando para que nós nos coloquemos como servo, mas quando aprendermos a humildade, Ele nos tratará como verdadeiros príncipes que retornam ao colocando palácio manto, celestial. né? É maravilhosa essa parábola. É uma interpretação que a gente procurou trazer de uma forma diferente, acho que a maioria das pessoas já ouviu. Nossa, é muito profunda que você trouxe, você foi trazer lá de trás, e você vê, e é bem isso que você falou, né? E Jesus, então, trouxe ela mais próximo do dia a dia de cada um, né? E trazendo sempre o ritual, a cultura judaica, né? Hebraica, que está presente lá no Velho Testamento. Maravilhoso. Vamos ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Então, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, pode fazer. O Álvaro, é tão interessante essa colocação que você põe, né? Que o pai sempre está à espera, né? Ele sabe que ele vai, mas que ele vai voltar, porque lá longe, distante desse amor, desses valores espirituais, não tem como crescer, né? Você só vai sofrer. E quando você volta... Eu costumo dizer que falei ontem até numa live, uma outra live, mas vale sempre repetir, que os equívocos, os nossos equívocos, até André Luiz diz isso no livro Sinal Verde, no capítulo 20, diante dos obstáculos, que os erros servem para nos mostrar o caminho do acerto. É verdade. E que quando a gente está fora, a gente parte para o mundo e a gente faz um monte de bobeira. Isso tudo não deve ser culpa. Potencialidade, desenvolver potência é diferente de escolher direção. Então, você pode estar desenvolvendo diversas potencialidades com equívocos. Quando você acerta a direção, aquela potencialidade agora se transforma em servidão ao bem. Olha aqui para nós, Emmanuel, senador por Lentulus, cometendo muitas transgressões, utilizando o seu intelecto em função do seu egoísmo, do seu orgulho, mas desenvolvendo intelecto. Quando ele desperta e corrige o rumo, 50 anos depois, escravo Nestório, ele passa a acertar. E todo aquele intelecto que um dia serviu ao mal, agora é uma grande ferramenta de Deus no bem. Paulo de Tarso manipulou todo o sinédrio para apedrejar Estevão, para causar uma morte.
Só que quando ele corrige o rumo, da mesma forma que ele manipulou os maiores para o mal, agora ele vai manipular os maiores e o mundo todo para o bem. Porque aquela ferramenta, que é potencialidade, ganhou direção. Então, não tem como, né? É lindo. É lindo. E aqui mesmo a gente já entendeu para que culpa. Verdade. Para que culpa? A gente precisa de direção, a gente precisa de aproximação, a gente precisa de entender que Deus está vindo na nossa direção. O Cristo está vindo. O Filho de Deus, o Messias, está vindo na nossa direção. Mas, quando ele nos fizer o convite, feito a Paulo de Tarso, que nós também possamos dizer: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Que nós possamos ser a ovelha que aceita ser carregada pelo bom pastor. Que nós possamos ser a dracma que aceita retornar à sua origem. Que nós possamos ser o filho que, arrependido, aceita o abraço e o beijo sincero do Pai. Que nós possamos ser aqueles que sim erraram muito. Na primeira, na segunda, se Deus quiser, não na terceira, ou não tanto na terceira revelação. Mas que nós possamos entender que somos filhos que foram entregues ao mundo para sermos trabalhadores da última hora, mas que tomemos todo o cuidado para não sermos aquele que, junto do Pai, vai murmurar quando outros trabalham, quando outros se arrependem, quando outros entendem o sentido da doutrina espírita e decidem então viver o cristianismo redivivo no seu íntimo. E às vezes a gente não entende isso. Então, a proposta toda é de nós, conosco mesmo, alcançarmos novamente essa comunhão com o Pai, para depois, quando a gente for sair para o mundo novamente, a gente sair levando os valores desse Pai, a herança espiritual desse Pai. Então, você vê que a parábola ela fica se completando e como verdade. Você pode levá-la para vários caminhos, né? Para reflexões, né? Verdade. Linda, linda. É muito rica. É muito rica. Álvaro, gratidão. Vamos ver aqui, tem os comentários dos que estiveram aqui conosco hoje. A Daniela, dando boa noite para nós. O nosso querido amigo Weber Nogueira. A Maria Isabel. Aqui a Dani. Aqui. Rica. Então, são os nossos amigos que estiveram aqui conosco hoje. Muito obrigada, Álvaro, foi maravilhoso, eu aprendi muito. Olha aqui a Danica falando, uma palestra de muito esclarecimento, concordo, Dani, muito profunda, a gente conheceu uma história muito bonita atrás dessa... obrigada, Álvaro, por tamanho conhecimento. Então, a gente conheceu uma história, né, desses dois irmãos, o Esaú e o Jacó, né, que são mesmo os dois filhos pródigos, muito lindo, adorei. Muito obrigada, nossa eterna gratidão. Espero que você possa voltar, vamos escolher outra parábola para você vir falar para nós, e trazendo todo esse teu conhecimento do judaísmo, que enriquece muito, muito, como a Dani falou, né? Uma palestra de muito esclarecimento e aprendizado. A nossa eterna gratidão, querido. E eu, então, vamos nos despedindo, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, e eu pedi para o Álvaro fazer a nossa prece de encerramento. Vamos. Então, convidando
Aqueles que se sentirem à vontade, a fechar os seus olhos e de alguma forma que possamos enxergar o Mestre Jesus na figura do bom pastor que apacenta as suas ovelhas perdidas e anseia para que possamos conduzir os nossos espíritos na sinfonia eterna e uniforme do Evangelho, das leis divinas e do entendimento e do ensinamento dos espíritos superiores, para que possamos, cada um de nós, entendermos quão grande e valoroso é o tempo e a encarnação presente, para que, olhando ao nosso redor, possamos obter compaixão das ovelhas perdidas e perdão quanto aos erros íntimos de cada um de nós, para que possamos, agora como filhos, retornarem à casa de nosso Pai Celestial, que se alegra por cada um dos pequenos esforços empreendidos nessa jornada onde nos perdemos tantas vezes nas ilusões do mundo, nas dificuldades íntimas que cada um vivemos. Que possamos nos perdoar, perdoar ao próximo, enxergar a todos como irmãos, como fraternidade, e enxergar a Deus e seus missionários divinos como pastores prontos a conduzir a tantas ovelhas perdidas que anseiam pela água viva do Evangelho após tantos períodos de caminhada no deserto ressequido das ilusões humanas. Que possamos nós obter a fome de cumprir a vontade de nosso Pai Celestial e então saciar os nossos espíritos com o pão da vida que preenche aos nossos corações e acalma a nossa consciência. Pedimos por todos aqueles que sofrem, onde quer que estejam, nos presídios, nas ruas, nos hospitais, onde quer que haja sofrimento, que possa despertar a esperança, que possa renascer a força e a certeza de que Deus está sempre no caminho de nosso encontro. E basta que então olhemos em sua direção e iniciemos essa caminhada para então superar todas as dificuldades e reformularmos novos homens, novas mulheres, seres humanos de bem, homens de bem. Muita paz a todos e uma ótima noite. Olha, gratidão, que Eloá
te abençoe sempre, trazendo muita luz nos seus caminhos e que você possa, nessa sua reencarnação, se iluminar através das luzes que você tem espalhado, viu, Aldo? Muito obrigada. Obrigado você, Ângela, a todos que nos acompanharam e a todos que vão assistir esse vídeo posteriormente, né? Muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima semana.